Alô, boa tarde, Brasil. São 16 horas e 26 minutos. 4 horas da tarde aqui no Ceará, mais 26 minutos. Hoje é sexta-feira, 26 do mês de abril de 2019. O mês está acabando, né? Nós já começamos no começo do mês e terminamos no final do mês, viu? Pois é o programa Fatos e Verdades aqui na CNE TV, que está começando agora em mais uma tarde maravilhosa. Teve aí Semana Santa, né? Feriado, teve aí alguns dias que a gente ficou um pouco afastado, mas a gente retorna aqui depois desses dias para trazer muita informação para você. E eu já começo trazendo boa tarde dele, Carlos Silva, que está ali olhando tudo, não deixa nada passar, menino, é de Brasília o Ceará e do Ceará o Canindé. Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde a você, Otacílio, boa tarde aos nossos internautas. É isso aí, Otacílio. Jornalismo sério, sem partido, é aqui. Fatos e verdades, tudo do mundo da política, tudo que acontece no Brasil, social, educação, você fica sabendo a partir de agora em mais um Fatos e Verdade. E a gente conta as cores aqui do Canindé, né, Carlos? Isso. Conta as cores do Canindé, do Ceará e de Brasília. CNE TV, alô você internauta, quero a sua colaboração, a sua contribuição, viu, meu amigo, minha amiga? É o seguinte, você que está no Facebook, na nossa página, você curte. Se você ainda não curtiu, você dá uma curtida na nossa página toda vez que a gente entrar ou colocar um vídeo, uma notícia, um comentário, aí você vai ficar sabendo, né? Do mesmo jeito, você que posteriormente vai poder assistir esse vídeo, né, esse programa no YouTube. Você se inscreve lá no YouTube, coloca o dedinho, né? Tem um dedinho real, você se inscreve, bota ok, mas não bota para baixo não, só para cima, que é para dar um ok, fica bem legal, né? Senão, né, dá uma força aí para você poder compartilhar a informação, compartilhe com seus amigos para que essas notícias cheguem a mais pessoas, pessoal que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil, mas que é aqui do Ceará. Então a gente vai contar muita coisa boa, tem muito parente, né, de pessoas aqui de Canindé que vai ficar por dentro das informações, das coisas boas e também das coisas ruins aqui do nosso Canindé, se bem que nós preferimos contar coisa boa, né? Mas aí por outra, tem uma coisinha ou outra que é desagradável que a gente tem que contar também aqui no programa, Carlos Silva. É ou não é, Carlos Silva? Exatamente, Otacílio. É isso aí. Então, hoje é sexta-feira, né? Então, é sexta-feira, uma sexta-feira de alegria. Sexta-feira é dia de você ficar conectado aqui com a informação, ficar sabendo dos fatos, né? E a gente quer a audiência e tem um prazer de estar sempre contando com você que está aí do outro lado, no seu telefone celular, no computador, no tablet, enfim, né? De qualquer jeito você está conectado com a gente e a gente quer agradecer a sua audiência. Mas, Carlos Silva, o que é que nós vamos ter de interessante hoje no programa Fatos e Verdades? Nós vamos falar dela, não podemos esquecer, reforma da Previdência. Você vai saber como está o andamento da reforma no Congresso, na Câmara dos Deputados. Passou pela CCJ e agora segue para a Comissão Especial. Você vai ficar sabendo das últimas informações. Nós vamos falar também, Otacílio, do Bolsonaro. O governo Bolsonaro anuncia nova privatização. Você vai ficar sabendo também. Nós vamos falar ainda sobre título de eleitor, Otacílio. O prazo vai terminar em maio. Você fique atento também, nós vamos falar sobre isso no programa. O que será, cara, sobre esse negócio aí? Pois é, final, vai ser o final agora em maio, né? Otacílio, quem não regularizar, né? Vixe, rapaz, eu quero saber esse negócio aí, viu? Eita, eu não quero votar, viu? E nós vamos saber as informações locais com Otacílio Duarte. Pois é, Carlos Silva, hoje a gente vai contar, você falou de Brasília, a reforma da Previdência, ela atinge Brasília, né? Atinge Ceará, atinge Canindé, logicamente todo o Brasil. Olha coisa, eu descobri sozinho, olha, espia. Mas olha, nós vamos contar aqui, né, como estão as articulações por parte dos movimentos sociais, em especial dos servidores públicos do Estado, para contrapor a reforma da Previdência apresentada
pelo governo federal, né? O pessoal está aí organizado e vai fazer também uma campanha, um discurso no sentido de desqualificar exatamente o que está pregando o governo, ou seja, uma opinião contrária. Vamos falar também, Carlos Silva, a respeito da festa da misericórdia, né? Foi instituído pelo Papa João Paulo II e vai acontecer agora no domingo, mas a paróquia de São Francisco em Canindé já começou a celebrar ontem o chamado Tríduo à Divina Misericórdia. Então a gente vai contar mais informações já aqui no programa de hoje, né? Vamos falar a respeito também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que quer expandir a casa de sementes, né? Onde o agricultor vai poder guardar a sua própria semente. E vamos falar também sobre o controle da água. A 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, ela tem um controle da água. Por exemplo, a água que chega na sua casa do SAAI, né? Da CAGES, depende do município. Aqui na nossa região é o SAAI, né? No caso Canindé, por exemplo, é o SAAI. E o pessoal faz uma coleta e aí a gente vai saber para que é que serve essa coleta, como é que é feito esse controle. Então daqui a pouco a gente vai contar esse detalhe para você. Mas de antemão, Carlos Silva, hoje teve sessão na Câmara Municipal, né? Mais uma sessão na Câmara, toda sexta-feira tem, aqui em Canindé e em muitos municípios do estado do Ceará. E aqui foi uma sessão tranquila, né? Teve mais a participação dos feirantes, devido a um problema aí que está acontecendo entre os feirantes e o governo que quer fazer uma mudança de local. O pessoal foi à Câmara, foi pedir apoio dos vereadores, mas parece que a situação vai ser resolvida, né? É uma questão mais interna. Isso, Otacílio. Falando em sessão da Câmara, não, Otacílio. Nessa semana nós tivemos uma operação em Quixadá, não foi, Otacílio? O presidente da Câmara foi preso. Foi preso, isso é um negócio grave, né? O genro do prefeito, né, Otacílio? Pois é, o genro do prefeito lá de Quixadá e o presidente da Câmara foram presos, né? Quer dizer que a polícia e o Ministério Público têm trabalhado muito para desvendar qualquer tipo de irregularidade, né? Está combatendo e levando os suspeitos, né? Ou acusados, enfim, para a cadeia. Dessa vez foi Quixadá. Então, pertinho de nós aqui, região. A situação é séria, né? Você que cuida dos recursos públicos, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo, né? Precisa ter realmente muito cuidado, né? Muito zelo para depois não ter que responder uma situação, né? Por um crime, por uma arbitrariedade que tenha cometido, né, Carlos Silva? Quer dizer, os órgãos de controle estão trabalhando, né? Muito. Trabalhando muito e com autonomia, né, Otacílio? E com autonomia para prender quando houver realmente a infração, né? Houver aí, portanto, o descumprimento da lei. Isso, e a gente observa essa força-tarefa entre a Polícia Civil e o Ministério Público, né, Otacílio? A Polícia Civil que vem de forma atuante, trabalhando principalmente nessa ação de combate à corrupção, né? E de forma integrada também, né? Em todo o país. Isso. Tivemos aí recentemente, nessa semana, uma operação em todo o Brasil, onde várias pessoas criminosos de mais alto gabarito foram presos, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e por aí vai. No né? Ceará foram 202, Otacílio. Ou seja, muito preso, né? Muita gente presa. A polícia está trabalhando muito para poder botar esse pessoal aí que supostamente estão respondendo, supostamente não, né? Já respondem a crime e, portanto, já tem o mandado de busca e também mandado de prisão, né? Isso. Otacílio, vamos começar falando do governo Bolsonaro. Ele anunciou, hoje Bolsonaro anunciou, Otacílio, a privatização dos Correios. Na verdade, um estudo onde ele vai fazer um levantamento para privatizar os Correios do Brasil, Correios e Telégrafos. Vamos lá. O que é que você acha, Otacílio? Privatização eu acho que nunca é bom, né? Nunca eu acho que é interessante privatização. Mas se o governo está dizendo, a população vai aceitar. Eu vejo o seguinte, inclusive os Correios contra, né? Muitos funcionários estão se manifestando contra. E isso a estatal já se manifestou contra. Tira a instabilidade, né? Tira a autonomia do concursado, né? Inclusive pode aumentar mais o preço, né, do serviço, né, Carlos? Como a gente vê muitas empresas aqui
no país, que foram privatizadas e fazem o que querem, e muitas vezes o governo não faz o controle para melhorar para a população, para o consumidor. Esse negócio de privatização eu não vejo, sinceramente, com bons olhos não, né? Otacílio, os Correios, eles têm 356 anos de existência. De 2013 e 2016, a estatal registrou um lucro de 166 milhões em 2018 e de 667 e 300 milhões em 2017. Eu vejo assim, olha, as empresas do Brasil são empresas boas. Agora, o que é que falta? Falta uma administração mais atuante. Acho que o problema das empresas brasileiras, das empresas que são administradas, que são do governo, e sendo do governo, logicamente, é do povo brasileiro. O problema é porque o governo coloca os administradores com cunho político, né, quando, na verdade, deveria ver a questão técnica, se cobrar a técnica, a capacidade, né? E aí entra governo, sai governo, faz aquela politicagem da indicação, né, cede para os partidos, aquela coisa toda, num processo logicamente legal. Mas o problema é que a gente vê o seguinte, Carlos, é que quem vai para as administrações parece que faz de qualquer jeito, né? E aí acaba complicando a vida do funcionário, né, a vida do consumidor. E aí depois, não, vamos privatizar e vai resolver. E na verdade complica ainda mais, porque primeiro tira a instabilidade do servidor público, depois desemprega e vai para o privado, e aí o privado faz o que quer. Otacílio, nos últimos 2 anos, os Correios não registraram prejuízo. Eles tiveram prejuízo de 2013 a 2016, já em 2017 e 2018 houve lucro. E agora, né, porque tudo pelos Correios, muitos pedidos pelos Correios, né? Porque não é mais na época das cartas, né, Carlos? Se bem que ainda tem, né, o boleto, né? Boleto bancário e tudo, mas não tem mais aquelas cartas. Mas em compensação, tem a entrega de muitos aparelhos eletrônicos, né? As pessoas compram pela internet, né? Mandam presentes, enfim. E aí os Correios têm lucro, sim. Você quer mais, Otacílio? Mais dinheiro de onde? Vamos lá, Otacílio. Otacílio, Bolsonaro diz que vê espaço para privatização mais ampla da Petrobras, Otacílio. Ou seja, vai vender até Petrobras, e aí? Daqui a pouco quer querer vender o povo brasileiro também. Hein? O negócio é vender, vende. Olha, esse negócio de vender é uma coisa séria, Carlos. Você vende e fica sem nada, né? E aí o povo brasileiro fica pobre, viu? É uma coisa séria, né? Você vende e fica pobre. Se você tem uma fazenda, 2 fazendas, se você vende uma, fica só com uma. Se você vende a outra, fica sem nada. Então, esse negócio de vender as coisas do brasileiro fica muito complicado. Isso pode ser muito ruim para o futuro, né? Como a história de muitas empresas brasileiras que foram privatizadas e que ainda hoje o povo brasileiro reclama que foi vendido por um preço não muito legal e que o serviço não é prestado como deveria ser prestado, né? Otacílio, e contrariando o que disse o presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, ele afirmou, Otacílio, Paulo Guedes afirmou que não tem privatização agora da Petrobras. Ele, segundo o ministro da Economia, o presidente Jair Bolsonaro falou que pela primeira vez está considerando o assunto, mas não é essa a questão no momento. Essa é uma situação que é preciso rever, né? É uma situação que é preciso rever e com muito cuidado, com muito critério, porque isso pode ser muito prejudicial para o futuro. Mas vamos ouvir os especialistas, né? As pessoas, o povo brasileiro que tem que se manifestar sobre isso, né? Logicamente, os técnicos, com uma opinião logicamente mais detalhada. A gente vai estar acompanhando aqui os veículos de comunicação nacional, né? Os especialistas sempre aparecem aí na grande mídia, né? E aí a gente vai estar tendo aqui também, logicamente, a nossa opinião, mas esperamos que o governo possa ter bom senso, né? Como diz um amigo meu lá, possa ter juízo para não botar a caçada no mato, aí, porque senão o bicho vai pegar, Carlos Silva. Mas engraçado, ontem o presidente fez um negócio interessante, né? Estava fazendo recomendações ao homem, né?
Rapaz, tá engraçado, viu? Falta de água e sabão, tu acha? Falta de água e sabão para poder lavar o pinto, né? Aí tava dando dicas, né? Um caso aí tinha que... Tem uma matéria, inclusive, no jornal o Globo, né? Isso. Falando sobre isso. Que não tinha nada a ver o assunto, né? Mas o presidente foi lá e disse, olha, não sei o que e tal, vamos... Daí começou a dar dicas, né? Para evitar que... a estatística que ele apontou, que mais de 1.000 homens têm o pênis cortado, né? Devido a problemas. E o presidente disse que é por falta de higienização. Então ele passou realmente essas dicas aí e acabou sendo até engraçado pela forma como ele falou, e os jornalistas vieram a publicar essa informação, Carlos Silva. Isso, Otacílio. Vamos falar agora de reforma da Previdência. A reforma avançou na Câmara, foi aprovada na CCJ, Otacílio. Você acha que agora vai, Carlos? Eu acredito que ela vai começar a tramitar de forma mais rápida, viu, Otacílio? E você acha que o povo vai aceitar assim, essa reforma não boa, o pessoal vai ficar calado? Ela não vai passar da forma que o governo espera. Já começou algumas mudanças e não vai ser da forma que ele espera, viu? Inclusive, olha, o pessoal pensa o seguinte, o governo é inteligente, né? O que é que ele faz? Ele faz uma reforma bem dura, que é para passar o que ele quer, né, Carlos? Porque, por exemplo, se ele quer que ela passe 50%, então ele fecha em 100%, né? Porque ele baixa 50%, o resto que ele quer ele passa, né? É sempre assim, porque nunca, assim, quando o assunto é polêmico, que os deputados, os senadores vão votar na sua integridade. Muito difícil, só se for uma coisa muito benéfica à população. Mas se tiver muito questionamento, se for muito polêmico, então o governo já sabe disso. Então o que ele faz? Ele nunca dá a coisa enxuta. Ele sempre quer, ele dá a mais, que é para poder negociar e colocar o que ele quer, né? Pensando aqui por esse ponto de vista, nos fatos e verdades, a gente observa exatamente esse quesito aqui, viu, Carlos? Em que o governo sempre ele coloca um projeto muito grande para que ele possa encolher esse projeto, aprovar do jeito que ele quer, por conta de um negócio chamado negociação. Tem negociação na Câmara, negociação lá no Senado, né? E o governo, inclusive, já está oferecendo aí bônus, né, Carlos Silva? De uma maneira legal, não é um processo ilegal, porém é um processo imoral, eu diria. As chamadas emendas parlamentares. Porque hoje o deputado tem direito por ano 15 milhões, né, Carlos? Por ano. Aí como é que acontece isso? Por exemplo, ele quer mandar 1 milhão aqui para o município de Canindé. Aí ele entra em contato, tem um deputado que tem ligação, por exemplo, com o governo do município, aí ele manda 1 milhão, 2 milhões para cá. Mas aí se ele manda para outros municípios, né, do estado que ele mora. Então, por exemplo, para o deputado que votar essa emenda, ele terá 10 milhões por ano, né, Carlos, a mais. Aí, em vez de 15, vai receber quanto? 25, né? 40 milhões, Otacílio. Por ano? O total, né? Ele vai ofertar 40 milhões. Não, sim, para cada deputado. Então são 10 por ano, né? Para cada deputado, exatamente. Cada deputado, 10 milhões por ano, né? E daria o quê? 25 milhões por ano, né? De emenda. Eu estou falando isso porque eu vi um jornalista lá de um veículo de comunicação, na verdade da TV, comentar isso aqui. Dizer que foi dividido, seria 10 para cada ano, né? 10 para cada ano. Esse foi o comentário que eu vi um jornalista fazer, que estava lá nos bastidores de Brasília, nessa conversação. Então, Então, quer dizer que o governo ele passa a se igualar aos outros presidentes, né, Carlos Silva? Aos outros presidentes, porque essa prática foi feita em muitos governos aí, né, para negociar. Então, o governo ele se iguala, né, quer dizer, não há diferença dos outros governos, ele negocia, ele oferece exatamente vantagens de uma maneira legal, logicamente, mas, como eu disse, nem tudo que é legal, né, a gente tem que aceitar numa boa. Então a gente chama de um processo imoral, mas um processo legalizado, que aí não se pode fazer nada contra, porque naturalmente todo governo que entra, ele vem, negocia, oferece essas vantagens de facilidade, de liberar a emenda. Tem governo que nem libera, né, as emendas. Isso.
É complicado. O Brasil é assim. Ou seja, em tese a lei parece que não é Vamos à matéria cumprida, né? Vamos lá, tem essa matéria aí, matéria da Cássio? Previdência. Viu? Vamos lá. Reforma da Previdência aprovada na CCJ. Estive com o futuro presidente, ele vai organizar com o relator o cronograma que será proposto aos partidos já logo após o feriado. Então, na próxima semana, talvez a comissão não tenha ainda muito trabalho, mas o presidente e o relator, e até a possibilidade de subrelatores, vão trabalhar para apresentar aos partidos logo na segunda-feira, né, dia 6, uma proposta de trabalho que vai ser aprovada certamente pela comissão e começar o trabalho. O importante é conseguir estar lá hoje para que, tendo o presidente e os relatores, já comecem a pensar essa formatação. Se a gente não está lá hoje, deixar para segunda ou terça ou para depois do feriado, aí nós já perdemos mais 15 dias. Então é bom que comece hoje, o presidente faz uma reflexão ouvindo os membros da comissão, os membros da comissão, os líderes partidários, para que ele possa já pensar qual é o cronograma de trabalho, como é que ele vai trabalhar, qual é a ideia dele, para que a gente consiga fazer um bom debate e que a gente possa ter um bom resultado, primeiro na comissão especial e depois no plenário. Com a divulgação dos números, finalmente, hoje, os números que levam a essa economia de 1,16 trilhão, então isso facilita também para o andamento dos trabalhos? Facilita porque vai ficar muito claro, né, que de forma efetiva são os que ganham mais que estão dando a maior contribuição, né? É claro que existe uma contribuição no regime geral, mas ela é uma contribuição que não afeta, né, a aposentadoria de forma nenhuma do trabalhador, né? Nos que ganham mais, claro, vai ter, né, uma contribuição maior desses brasileiros para o regime como um todo, até porque o sistema precisa estar equilibrado para que a gente possa garantir, né, as aposentadorias futuras, que a gente possa garantir o futuro das novas gerações e mais, um país com credibilidade. A gente não pode esquecer o que nós estamos vendo aqui do lado na Argentina, né? O que a Argentina está passando, vem passando nas últimas semanas e nos últimos dias, é a sinalização clara de que um país que não faz um ajuste fiscal paga a conta. Infelizmente, a Argentina hoje está pagando uma conta alta de aumento do desemprego, de aumento da inflação, que corrói o salário primeiro dos que ganham menos. Nós não podemos, né, deixar que o Brasil seja a Argentina de amanhã. A Argentina, talvez, infelizmente, mas talvez seja o exemplo que o Brasil precisa hoje, que os deputados e deputadas, que os senadores e senadoras precisam hoje, né, para demonstrar a importância que tem a votação da reforma da Previdência. Se o Brasil não organizar suas contas públicas, amanhã nós vamos voltar ao que nós tivemos, inclusive, no governo da presidente Dilma. Inflação alta, desemprego chegando a 15 milhões de brasileiros. Nós não precisamos e não queremos que isso ocorra, que isso volte ao Brasil e muito menos que o Brasil seja a Argentina de amanhã. É bastante interessante, muito interessante as palavras do deputado, viu? Realmente fazer esse ajuste é importante nas palavras do deputado. Só que é o seguinte, eu acho que para resolver o problema do Brasil, bastaria os políticos deixarem de meter a mão no dinheiro público, deixarem de roubar, pôr a mão na consciência. Aí estão fazendo agora essa reforma, que para mim não é reforma. Isso é um ajuste fiscal, mas o problema é que roubam muito, né? Roubam muito nesse Brasil. E daqui a pouco, o deputado falou um negócio interessante. Lá na Argentina o povo está sofrendo, mas acontece o seguinte, que lá no Chile o povo também está sofrendo, inclusive muitos idosos pobres se suicidando. Isso é um dado que está sendo contraposto aí, né? Está pesando na balança, né? O governo apresenta, quem defende a reforma, a situação da Argentina, mas tem um outro exemplo que é o do Chile e de outros países. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, porque nós conversamos com a representante dos servidores públicos do estado do Ceará e ela vai passar esses dados também. Então, um negócio bastante complexo, a discussão, o governo apresenta um dado, mas aí há quem há um contrapeso, né? Otacílio. Oi. No Chile não tem mais previdência pública. A previdência lá é um sistema de capitalização. O que é que acontece? As pessoas não conseguem, elas morrem trabalhando e acabam cometendo suicídio porque sabem
que não vai ter, quando não tem mais condição de trabalhar, é melhor, eles acham melhor morrer do que continuar vivo passando fome, porque não tem mais como sobreviver. Isso é um absurdo, né? É um negócio muito, muito ruim. Você saber que quando chega a idade de trabalhar, não aguento mais trabalhar, estou cansado, né? Não dá mais. Aí as pessoas dizem, não tenho dinheiro, não me aposento e, pum, tira a sua própria vida, né? Isso é triste, isso é ruim, né? Mas vamos torcer que que os deputados, que os senadores tenham bom senso e votem, apresentem as emendas necessárias para que essa reforma não venha a maltratar realmente a nossa população, né? Porque senão o bicho pega. Mas inclusive tem uma comissão especial, né, Carlos Silva? Nessa comissão especial que o processo vai andar. Diz que é lá que ata ou desata. 49 deputados. O conteúdo da reforma da Previdência vai passar pela lupa desses parlamentares. Nesta quinta-feira, eles escolheram o presidente da comissão. Com 40 votos, Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, foi eleito. A velocidade com que o processo se desenrola vai depender muito dele. No caminho, ele vai encontrar uma oposição tentando frear essa discussão. Nós vamos ter um grande debate sobre a concepção de economia e de sistema de seguridade social e de proteção social para termos ou não termos em relação à parcela mais vulnerável da população. Eu acho que o que o país precisa hoje é de moderação, equilíbrio, entender o diálogo como um instrumento fundamental da democracia, entender qual é o papel da oposição, mas ter clareza de que da mesma forma que o regimento permite obstrução, ele exige que o projeto chegue no momento de votação, e nós chegaremos a esse momento. O indicado para a vaga de relator é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Toda e qualquer mudança no texto vai passar pelas mãos e pela capacidade de negociação política dele. Nós temos um problema fiscal da Previdência que compromete o fiscal do país, que vem há 6 anos com déficit primário, há 6 anos, e a Previdência é um peso nesse déficit muito grande. Nós precisamos equacionar o fiscal, mas com responsabilidade social também. Nós precisamos ter um compromisso social, buscar fazer justiça também social. Esse vai ser o nosso desafio. Na próxima terça-feira, presidente e relator da comissão especial farão uma reunião para decidir o cronograma dos trabalhos. Para o dia 7 de maio está agendada a primeira reunião de trabalhos da comissão, que aí sim vai debater o mérito da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Agora vai, viu? Ou vai ou racha. É reforma ou não reforma. E o Brasil vai ganhar ou vai perder. Aí você vai cantar, viu? Você viu aí a responsabilidade do Samuel Moreira, deputado do PSDB, Otacílio? É o cara que é responsável de mudar ou não o texto que veio do governo. Coitado. Porque agora vai todo mundo para cima dele, né? E o PSDB vai querer ganhar espaço no governo. O PSDB que vai querer ganhar espaço no governo. E o governo vai querer chegar junto, né? Vai querer conversar. Porque é assim que funciona, né, gente? Os bastidores da política, nas entrevistas, lá no momento formal, nas sessões, é tudo muito bonito, tudo muito tranquilo. Mas nos bastidores tem conversações, tem negociações, tem ofertas. Como o governo já ofertou 40 milhões para cada deputado que votar favorável aí à reforma da Previdência. O bicho vai pegar e agora? Agora vai ou racha, né? É uma negociação. O governo entendeu o recado do Congresso, que o recado foi que precisava de conversa, ação. E agora o governo foi lá, através do Onyx Lorenzoni, né? O Lorenzoni. E aí ofereceu lá, está estampado aí, tudo que é jornal, essa informação, né? Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não? O Onyx Lorenzoni ofereceu, né, negociou lá com o pessoal, de olha, o governo tem aqui 40 milhões para cada deputado. Segundo o jornalista, que eu esqueci aqui o nome dele, são 10 milhões para cada ano. Eu estava vendo o comentário da TV e ele falou isso. Muito dinheiro.
É muito dinheiro, né? Mas aí é para emenda, né? Não é para o deputado botar no bolso, não. É para ele destinar de recursos para os municípios. E no próximo ano, Carlos Silva, tem o quê? Eleição. Aí os deputados, né? Os partidos vão querer sair fortalecidos nos municípios, né? Fortalecer aí alguém para disputar o cargo de prefeito, fortalecer quem já está muitas vezes para concorrer novamente, depois vereadores, né? Então vai ter o investimento, aí mandando recursos, né? O deputado chega no município, eu estou apoiando aqui, fulano e tal, enfim, tal. Essa coisa toda funciona mais ou menos assim, né? O toma lá da cá, vai e volta, né? O negócio na política tem 2 V, vai e volta. Tanto faz ser para cima como para baixo, mas vai ter sempre o 2 vezes, né? Vai e volta. E a corda só quebra, Otacílio? Do lado mais fraco. A corda só quebra para o lado mais fraco, que o diga Enedina Soares, presidente da Federação dos Servidores do Serviço Público do Estado do Ceará. Hoje, Carlos Silva, aconteceu na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canindé, um encontro regional com todos os representantes dos sindicatos da região, né? Quixadá, Madalena, Paramoti, Canindé, me falhou a memória aqui o outro município, são vários os municípios aqui da região, né? E aí lá a presidente da FETAN se apresentou informações sobre a Previdência. E depois a gente conversou com ela e ela falou a respeito dessa questão da Previdência. É uma entrevista até meio extensa, mas é até interessante, porque ela vai contrapor as informações que nós colocamos agora, né, pelo deputado Rodrigo Maia, e as informações que o governo vem publicando, né, nos jornais, na internet, e as informações que estão saindo na TV também, em relação à reforma. Nós temos 5 segmentos que são mais prejudicados com a reforma da Previdência. São os aposentados do INSS. Para a gente se aposentar com a média cheia do INSS, significa 100% da média de todas as contribuições, que é essa a proposta, você tem que contribuir por 40 anos, que hoje, na atual regra, existe um fator previdenciário que se faz um cálculo em cima das 80 maiores remunerações do trabalhador. Pela proposta apresentada, é um cálculo em cima de todas as remunerações dos trabalhadores, inclusive as mais baixas e as mais altas. E com isso, os trabalhadores vão receber, em média, né, 60% do salário que tem hoje. Inclusive, boa parte dos trabalhadores vão ficar com benefício menor que o salário mínimo com esse cálculo. Então, para você ter uma média de 100% de tudo que você contribuiu, uma média maior, que não é o último salário, como é no regime próprio de Previdência, você tem que contribuir por 40 anos, passa de 30 para 40 anos. Um outro segmento também muito prejudicado são os professores, né? A professora amplia em 15 anos o tempo de contribuição para ela ter 100% dessa média, passando de 25 anos para 40 anos de contribuição, e amplia também 10 anos na idade mínima da professora se aposentar, porque tanto os professores homens quanto as mulheres vão se aposentar com 60 anos. Então os homens ampliam em 10 anos o tempo de contribuição, as mulheres 15 anos. As mulheres amplia em 10 anos a idade mínima e os homens em 5 anos a idade mínima. Então, os professores é um dos públicos mais afetados com essa proposta de reforma da Previdência. Um outro público também bastante afetado são os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, onde, da forma como está previsto, 20 anos de contribuição com uma aposentadoria, que eles vão ter que contribuir, no mínimo, vão ter que contribuir com R$600 por ano, né, por 20 anos, sendo que hoje, a atual regra, eles têm que comprovar a atividade rural por 15 anos, que já é algo difícil de ser comprovado. Então, uma regra que dificulta, joga também na casa dos 60 anos a idade mínima, tanto para homens quanto para as mulheres.
Um outro segmento também bastante prejudicado com essa reforma é quem recebe PIS/PASEP. Quem recebe acima de um salário mínimo com essa proposta, se for R$1 acima do salário mínimo, qualquer valor acima do salário mínimo, já não vai receber o próximo PIS/PASEP. Então isso vai excluir 90% dos trabalhadores que receberam o PIS/PASEP no ano passado. Então, temos alguns segmentos, as pessoas pensam por morte, é um confisco da renda dos pensionistas, né? As mulheres são a maioria dos pensionistas, elas vão ficar apenas com 60% do valor do benefício, com mais 10% em cima de dependentes até 21 anos, que ao ultrapassar essa idade não acumula, perde esses 10%, e você ainda tem uma pensão que depende do tempo de união que você tem, né, e depende também desse cálculo que é um confisco da renda da família. Além de você perder um ente querido, você ainda perde renda familiar, né? Então, são vários problemas que essa proposta apresenta, inclusive da capitalização, que é uma lógica que você contribui para a sua previdência individualmente, os direitos previdenciários não estão garantidos nessa lógica, apenas a aposentadoria e com regras mais duras de ter acesso a essa aposentadoria, e se você viver muito e esse dinheiro acabar, não é um problema do governo. Se o banco que capitalizou esse seu recurso, se ele quebrar, também não é um problema do governo, é um problema do trabalhador. Como também se o banco investir o seu recurso de forma errada, tiver um prejuízo, o governo também não é responsabilidade dele, vai ficar tudo nas costas dos trabalhadores e só apenas os trabalhadores vão contribuir para a Previdência. Não haverá mais contribuição por parte dos patrões, dos empresários, nem por parte dos governos. Então, por isso que os empresários e muitos gestores estão calados diante disso, porque beneficia a essas pessoas que querem economizar em cima do trabalho dos trabalhadores, né? Então é importante que a gente reaja enquanto é tempo, né? Os trabalhadores autônomos, as trabalhadoras domésticas, os trabalhadores rurais, trabalhadores da construção civil. Então nós temos uma tendência de ter uma massa de excluídos da Previdência Social muito grande, porque ela perde esse caráter de ser social. Ela sai da lógica da solidariedade, do pacto entre as gerações, para um caráter financeiro, de apenas agradar o mercado financeiro e dar lucro aos bancos. Então nós temos muito motivo para reagir no mundo. 30 países fizeram esse modelo de privatização da Previdência, 18 já desistiram porque viram que nada melhorou o país, não resolveu crise alguma, e 12 já estão revendo esse modelo, inclusive o Chile, que essa proposta é apresentada aqui no Brasil com base no que aconteceu no Chile, porque o Guedes, o ministro da Economia, trabalhou na época da ditadura Pinochet no Chile e ajudou a implementar esse regime lá. Hoje no Chile lidera o número de suicídio de idosos na América Latina, os aposentados recebem em média 1/3 do salário mínimo, os trabalhadores do mercado de trabalho contribuem em média 4 meses por ano para a Previdência, não vão conseguir acumular tempo de contribuição, e é isso que querem fazer com o Brasil. Então, ainda tem tempo de reação, precisamos fazer uma grande greve geral no Brasil, precisamos pressionar os deputados que não votem contra os trabalhadores. O governo Bolsonaro está dando 40 milhões de emendas aos deputados que votarem contra o povo, né? E a gente sabe que isso já foi feito em outros momentos com o Temer, e muitos deputados cearenses votaram contra os trabalhadores. Votaram pela emenda constitucional 95, pela reforma trabalhista, a lei da terceirização sem limites. Então nós precisamos reagir, nós precisamos ocupar as ruas do Ceará contra essa reforma, que é um desastre para a vida de todos os trabalhadores. Inclusive quem está aposentado, que é servidor público, poderá ter contribuições extras para a Previdência Social, além do que se contribuiu a vida inteira, né? Hoje ainda contribuir. Os aposentados, né, que hoje acham que já estão com a sua vida tranquila, né, que já contribuíram a vida toda, essa reforma também atinge todos, porque inclusive não vai ter mais a garantia de reajuste para os aposentados.
como também a possibilidade de contribuições extra para a Previdência Social, se for comprovado que ela é deficitária. Quem é aposentado pelo regime próprio de Previdência, que a única garantia que a gente tinha era de se aposentar com o último salário, agora acaba. Vai todo mundo para essa média salarial, se contribuir com 30 anos, 60% de tudo que você contribuiu em 30 anos, que rebaixa demais o salário, e quem contribui por 40 anos, 100% da média de todos os salários, que também rebaixa. Aqui nós colocamos um exemplo do salário de uma professora de R$ 3.600, com 60% do salário ela perde mais de R$ 2.000 e com 100% da média perde em torno de R$ 1.200. Então é uma lógica que tira mesmo a renda dos trabalhadores. Então é um momento de reação e conclamamos a todos que leiam, se informem sobre a reforma da Previdência e nos ajude a barrar esse projeto que é uma vergonha para o povo brasileiro. Tá aí a reforma da Previdência em discussão. Aí, daqui a pouco as mulheres vão para Brasília, né, em agosto. Se bem que daqui até lá quem sabe a reforma possa ter sido aprovada, né? De repente a reforma daqui até agosto esteja já aprovada. Mas as mulheres vão marchar para Brasília, né? Contra a reforma, Carlos Silva. Otacílio, me causa um pouco de preocupação que você acabou de dizer aí, que as mulheres vão a Brasília em mais uma marcha das Margaridas, né, Otacílio? Você viu que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a pedido daquele lá que é do Ministério da Segurança Institucional, Otacílio, General Augusto Heleno, a pedido dele, autorizou o uso da Força Nacional, Otacílio, na esplanada dos ministérios. Já para quê? Para combater qualquer tipo de manifestação que vá ocorrer em Brasília agora no período de maio, Otacílio. Pois é, realmente as manifestações elas têm que acontecer. E é garantia ao povo brasileiro, né? A lei garante exatamente a livre manifestação, inclusive contra os políticos, contra projetos, né? Contra os projetos que são custeados pelo povo, porque tudo é o povo. Olha, o povo paga a segurança pública. Existe a parte da segurança pública, a polícia, o Ministério Público, a Justiça e tudo que existe em torno, tudo quem custeia é o povo. A verba da saúde pública, dos ministérios, educação, ciência, tecnologia, tudo quem paga é o povo. O governo é apenas o gerente. E o pior de tudo é que muitas vezes as instituições elas são muito fragilizadas. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes existe algum tipo de coisa que não é para caminhar do jeito que caminha, né? Algumas coisas caminham errado. Então, toda essa brincadeira é o povo. Quando o povo entende que tem alguma coisa errada, tem que se manifestar. E muitas vezes a voz do povo está nas ruas, nas manifestações. Então, o governo ele não pode oprimir o povo, né? Tem que deixar o povo se manifestar. Tem que deixar o povo se manifestar. Não pode querer botar polícia para... Como aconteceu lá no estado do Paraná, né? Um tempo desse aí, né? A polícia soltou o cachorro, não foi? O cachorro pegou lá pernas, né? Inclusive de um cinegrafista, né? Do lado também do TV, dos professores, né? Foram mordidos lá aquela coisa toda. Então, não pode. Tem que deixar o povo se manifestar para dizer se quer, se não quer, se é legal, tem que se manifestar. Só não pode haver quebradeira, né? Porque quebrar patrimônio público também não pode. Mas se manifestar e às ruas dizer sim ou dizer não, cabe realmente ao cidadão que está pagando seus impostos. Todo mundo paga imposto nessa vida, né? Quando você nasce, tem que pagar o imposto. Seus pais já começam pagando, viu? Quando o menino nasce, aí paga isso, paga aquilo. Quando morre também, tem que pagar, inclusive, o chão do cemitério que você é enterrado. Brinquedo não. Paga para nascer e paga até morrer. Não tem conversa. É assim que funciona a coisa, né? Então, assim, se no final das contas quem paga essa bagaça toda é o povo, então o povo tem direito de se manifestar
livremente. Só não pode fazer coisa feia, né? Quebrar Baderna, tudo, quebradeira. baderna, né? Tem que fazer uma manifestação com ética, né? Com respeito, logicamente, mas tem que dar o grito forte, né? Tem que dizer realmente por que está nas ruas, se é que vão para as ruas, né? Se é que vão para as ruas. Mas eu acredito que muita gente vai fazer manifestação sim, Carlos Silva. Otacílio, agora são 17 horas e 11 minutos. O dólar comercial, Otacílio, ele está sendo cotado a R$ 3,93. R$ 3,93. Isso é bom ou é ruim, Carlos Silva? Você que é economista, mas... Otacílio, isso é péssimo, porque, assim, a gente consome muitas coisas que envolvem o dólar, mas principalmente duas delas que são os pilares, que é petróleo, que a gente consome, e também o trigo, né? Que vem o pão, vem outras coisas, farinha e tudo mais. Aí, Otacílio, isso é ruim, porque quando o dólar sobe, fica caro. Quando fica caro, a pessoa deixa de consumir, acaba consumindo menos. Aí aquele produto empanca, fica nas prateleiras. O que é que acontece? Se estão produzindo menos, as indústrias têm que demitir, porque não pode ficar com o trabalhador se ela não está vendendo, não está produzindo para vender. Então, acaba prejudicando de todas as formas. Isso é só um exemplo. E tem outros produtos, outros fatores, remédios, outras coisas mais que também é importado e acaba prejudicando. Então quer dizer que quanto mais o dólar estiver alto, mais caro fica para o Brasil, né? mais ruim para o Brasil. Aí quer dizer que fica ruim para nós. Neste momento, um real está valendo, sabe quanto? $1, aliás, digo melhor, $1 está valendo, Otacílio, R$ 3,93. Quer dizer que se eu quiser $1, por exemplo, eu estou me preparando para viajar para os Estados Unidos, É péssimo. aí quer dizer que eu tenho que comprar dólares, né? Porque eu vou gastar lá. Um exemplo aqui, né? Tem que fazer Aí quer dizer que eu tenho que desembolsar R$3 e... R$ 3,93 por cada dólar. Hoje, né? Isso hoje. Isso. Olha aí. Aí quer dizer que quanto mais barato tá o dólar, ficar o dólar, melhor para nós. Isso, e quando o dólar sobe, a Bolsa de Valores cai, que a Bolsa de Valores é a Bolsa da Economia de São Paulo, mas que é do Brasil. Ela está em queda, Otacílio, de 0,35%. Aí, falou Carlos Silva, sabe tudo aqui de economia, do real, do dólar. Eu não falo muito de dólar porque eu só compro real. Para comprar real a gente passa dia e noite trabalhando, né, Carlos? Trabalha muito, não, para Trabalha muito para ganhar um real. Aqui no Ceará é difícil o negócio, viu? Mas dá certo, né, Carlos? Devagarzinho a gente vai caminhando, né? Otacílio, agora sabe o que chama a atenção? Que até dezembro do ano passado o dólar estava em torno de R$ 3,72, R$ 3,69, e agora ele já ultrapassou, inclusive ontem, R$ 4,00, Otacílio, que é um absurdo, viu? Muito alto. Bicho pega, né? Então tem que ter o controle disso aí, né? E o governo é responsável por isso, né, Carlos? Isso, o Banco Central gerencia principalmente, tem influência aí, os economistas, porque assim, quando o momento político não está bom em Brasília, a tendência é que os economistas fujam, não investem no Brasil, e aí isso acaba, eles vão investir nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, né, em outros cantos, na China, né, Japão, que são potência mundial, e acaba o Brasil descendo e o dólar sobe e o real cai. Aí fica ruim pro povo, fica ruim para nós, Carlos Silva. Então é isso, né? Então vamos torcer que o governo consiga se equilibrar, né, Carlos? Se equilibrar lá em Brasília para poder as coisas ficarem melhor realmente nos estados, né? Agora com tanta confusão, Carlos, tanta confusão envolvendo o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República, será que o dólar vai baixar, Carlos Silva? Otacílio, tem alguns fatores aqui que a gente pode dizer que por que está subindo hoje. Um deles é a indicação do relator da reforma da Previdência, que já desagradou o Centrão, Otacílio. O Centrão é aqueles partidos, Otacílio, que estão ali, que não são governo, não são oposição, mas estão ali... Ou seja, o Centrão é justamente os deputados que fazem, né, a maioria dos deputados que fizeram a reforma passar na CCJ, né? Isso. Foi eles que fizeram isso, né? O Centrão fez isso, melhor dizendo, né? O Centrão fez isso. Então quer dizer que eles já ficaram desagradados, ou seja, já ficaram
como é que se diz, não ficaram satisfeitos, para ser mais claro aqui, ao vivo é diferente, né? Com a indicação do relator, né, Otacílio? Com a indicação do relator. Então eles não estão muito bem aí com... Que é mais um, Otacílio, para o mercado financeiro ficar de olho e quem sabe até, dar meia volta e ir embora. Os investidores, líder do DEM diz que há risco da reforma da Previdência não ser aprovada. E nem com esses 40 milhões por ano. Pois é, tem esse risco aí, viu? Mas tem muita negociação, não é só os 40 milhões, né? Tem as indicações de mais cargos, essa coisa toda. Tudo isso pode acontecer, pode ou não pode? Pode sim, com O certeza. governo pode usar de tudo, de todas as artimanhas, convencer os partidos, oferecer mais cargos nos ministérios, nos estados, para poder aprovar essa reforma, Carlos. Tudo isso faz parte do processo político, tudo isso é legal. Isso, Otacílio, é aquela história. O governo dá, mas espera receber algo. E o que é que ele quer? A aprovação da reforma da Previdência. Tá aí, rapaz, aqui ó, uma aula com Carlos Silva aqui no programa Fatos e Verdades, na CNE TV, aqui em Canindé, no nosso estado do Ceará. Pois é, a gente mora longe de Brasília, mas a gente fica antenado com as coisas que acontecem por lá, né? Afinal, porque mexe aqui. Olha, tem muita gente que diz assim, Carlos Silva, eu não gosto de política, eu odeio política. Quando passa o dia na novela, aí lá na novela, ai, apaixonado, aquele beijo de novela, né? Novela é beijo demais, é um negócio para dar beijo de novela. Aí o pessoal acha bom assistindo. Aí quando começa o jornal, desliga a televisão. Desliga para quê? A televisão tá quente, ó. Se a melhor parte é do jornal que você vai ficar informado, rapaz, você precisa saber o que é que os políticos estão decidindo, porque quando o político faz uma decisão, toma uma decisão lá em Brasília, o presidente, os deputados, impacta na tua vida, aí no teu município. Eles são os seus legítimos representantes, né? Se o presidente faz melhorar a inflação ou aumenta o salário, vai influenciar na tua vida, na cesta básica que você consome, né? Se o deputado vota num projeto positivo para melhorar o teu salário, para melhorar a educação, mais investimento na saúde, vai mudar a tua vida. Se ele vota num projeto que arruina isso aí que eu falei, educação, saúde, então vai ser ruim para você. Então, você tem que ficar sabendo, né? Para poder dar opinião, né, Carlos? Poder cobrar do deputado que você votou, né? Puxar na orelha quando for preciso, né? Isso, e falando de eleições, Otacílio, o TSE diz que 2.600.000.000 de títulos de eleitores estão irregulares no Brasil, Otacílio. Vixe, o que foi que aconteceu? Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência às urnas nas últimas 3 eleições têm até o próximo dia 6 de maio para regularizar a situação. Otacílio. Mas estão vivos. Estão, vamos ver, né? Porque não, o problema aí deve ser... Não, porque eles sabem, né? Otacílio? Eles sabem, né? A declaração de óbito conta lá, viu? É automático no sistema. Aí tem a questão de não fez a biometria também, tem muita coisa, né? Quem não fez a biometria tem que fazer, senão não vota no próximo ano, o título é cancelado e ainda paga uma multazinha, né? Isso, e o prazo é só até 6 de maio. Olha aí, tá vendo aí? A informação aqui no programa é séria. Carlos Silva vai buscar tudo onde tiver. Até internacional, né? Vamos à Marcha das Margaridas. Na verdade, Carlos, eu falei da marcha, mas nós não vamos hoje. Não é hoje, né? Não é hoje. Porque a marcha, nós já falamos, inclusive, em um dos programas anteriores. Nós vamos falar mesmo a respeito do sindicato, as sementes, Carlos, porque está no período do inverno, né? E aqui no município de Canindé tem 3 casas de semente. O que é a casa de semente? Casa de semente é um espaço onde os agricultores eles doam semente para quando chega o inverno, eles pegam essa semente para plantar. Depois eles colhem, devolvem lá, né, dá uma porcentagem lá para a casa de semente. E aconteceu uma reunião no Esplá, em Fortaleza, na terça-feira. A presidente Marinha Uchoa participou e ela apresentou essas informações aqui para a CNE TV. Com o Fórum Cearense, né, do semiárido, porque o semiárido ele é muito importante, né, para nossos trabalhadores, onde você cuida da natureza, cuida da agroecologia. E a gente ontem teve essa reunião ampliada com bastante sindicatos presentes, Sindicato de Canindé, Paramoti, Caridade, Chorozinho,
Baturité e outros mais estiveram presentes nesta reunião para a gente discutir sobre o semiárido, os projetos que já foram aplicados aqui no semiárido de Canindé, junto ao ESPLA, cisterna da primeira água, cisterna nas escolas, né, que foi um benefício muito bom, que tinha escola que não existia água de boa qualidade para os alunos, e hoje esses alunos têm essa cisterna, lá eles podem cuidar também das hortaliças, né, plantar hortaliças lá na escola para beneficiar a própria escola, e muitos outros projetos que teve acompanhamento do ESPLA para o semiárido. E também nessa reunião ampliada ontem foi para a gente se organizar para um encontro que vai acontecer 14 e 15 de maio, aqui em Canindé. Canindé foi o município escolhido para fazer esse encontro regional, que é o encontro sobre as casas de semente, as sementes crioula, aquela semente que há muitos anos meu pai, meu avô plantava e aquela semente está extinguida, né? E as casas de semente estão fazendo esses resgates e vai vir várias pessoas das outras regiões que têm as casas de semente trazer essa experiência aqui para Canindé e a troca de semente, né? O agricultor aqui do município que tiver sua semente pode levar para fazer aquela troca de semente. E quando eles repassar a pauta para o sindicato, que o sindicato vai ter uma quantidade de vaga para convidar os trabalhadores, com certeza eu vou informar. O ESPLA vai estar presente, trazendo essa explanação, essa experiência da importância que tem a casa de semente para o trabalhador e a trabalhadora rural. E aí o sindicato, sabendo dessa importância, quer realmente multiplicar, ou seja, expandir, como a senhora falou, né, as casas de sementes no município. Com certeza, porque aqui mesmo, atualizada, tem a casa de semente na Barra Cancão, que é lá da coordenadora do sindicato, que é a Marlúcia, né, da delegacia sindical. Lá tem uma casa de semente muito bem estruturada, recebeu reforma, né, hoje ela está bem estruturada. Tem outra casa de semente na Pitombeira e tem outra também lá na Empoeira dos Gomes. Essa é novata, né, que foi como é que se diz, formalizada agora há pouco tempo, e o Chico Alves está lá com a casa de semente dele, recebendo a semente dos trabalhadores e se organizando. Tanto se organizando para ter uma boa semente de boa qualidade para a plantação, como se organizando documentalmente, né? Porque o trabalhador que faz parte da casa de semente, ele se documenta com a sua profissão de agricultor, com a sua retirada de semente e com a sua devolução de semente, ele já sai praticamente documentado, ele tem o cadastro da semente e ele sai um agricultor documentado para quando precisar dos seus documentos para provar a sua profissão de agricultor. A casa de semente ela é muito importante. É isso aí, está aí, portanto, a participação da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso aqui é assim, o programa aqui vai lá em Brasília, passa aqui no Ceará, chega aqui nos servidores públicos, vai para os trabalhadores rurais, né? Conversa com as pessoas, enfim, com todo mundo, né? Tendo um evento importante do governo, a gente está aqui sempre por perto para trazer a informação do jeito que acontece, né? Mas sempre trazendo um fato assim um pouco diferente, exatamente para diferenciar, né, as informações, levar mais clareza à nossa população, nosso público, os nossos internautas. Carlos Silva. É isso, Otacílio Duarte. E você pode acompanhar as informações também nos nossos portais de notícia, canindéonline.com.br e portal canindé.net. Pois é, tem informações no Instagram, nas páginas, no Facebook e também no YouTube, em tudo quanto é veículo, né? O GCCom está lá trazendo sempre uma informação para você ficar mais atualizado, Carlos Silva. Isso. Pois bem, Carlos Silva, estamos aqui quase na reta final do programa, já são 5 da tarde e 25 minutos desta sexta-feira 26. No próximo domingo vai ser a Festa da Misericórdia e a Paróquia de São Francisco já está realizando o tríduo. Ontem, às 19 horas, aconteceu a missa de abertura,
hoje às 3 da tarde, o terço, amanhã o terço às 3 da tarde, também no domingo o terço às 3 da tarde, e no domingo também, que é a festa maior, às 17 horas, né, 5 da tarde, vai ter a procissão saindo da Basílica até a Igreja de Cristo Rei, no bairro do Monte, onde vai acontecer, portanto, a missa da Misericórdia, né, da Divina Misericórdia, né. E aí, Frei Ronaldo, que é o pároco, ele falou também para uma reportagem a respeito da importância desse momento, que foi, inclusive, instituído pelo Papa João Paulo II. Olha, essa festa foi instituída pelo Papa João Paulo II. É a festa da Divina Misericórdia. O segundo domingo da Páscoa, ele instituiu como o dia domingo da misericórdia. Aí isso pegou no mundo todo. Jesus é a Divina Misericórdia. Então, todos os lugares fazem com temática. Na nosso tema aqui é a expressão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então, geralmente se fazia só a festa, sem tríduo. Então, nós criamos o tríduo agora, de 25 começa com a missa, aí 26 o terço da misericórdia às 3 da tarde, 27 normalmente o terço, 28 também o encontro maior, louvor, e a missa às 17 horas sai a procissão, que é o domingo para a Igreja do Monte. Domingo 28 sai daqui da Basílica em direção ao monte para celebrar a ação da missa da misericórdia. Então o povo está sendo convidado, sempre dá muita gente. O povo gosta realmente desses momentos, se fala de Jesus, de caminhadas, de procissões. Então aproveitemos para fazer também um ato de louvor. Está aí, portanto, o convite do pároco da Paróquia de São Francisco, Frei Ronaldo Adelino Carlos Silva. Está na hora de ir embora, Carlos? Eu estava achando tão bom, mano. Tá começando a gostar do programa. Mas a produção está mandando, né? Está mandando embora, né? Pai, quem é que a gente fala aqui? Quais são os diretores, hein, Carlos? Que a gente conversa para poder aumentar mais a hora, hein? O espaço aqui. Falar aqui com o diretor para ver o que acontece, né? Tá bom, vamos falar com o diretor. Olha, Carlos, são 5 horas e 28 minutos, vamos embora hoje, né? Depois, qualquer dia desse a gente volta de novo, né? Aqui no programa, sempre de 4 e meia, né? Dependendo do horário que a gente chega da rua, né? Porque o negócio na rua é pesado, né, Carlos? Rapaz. Olha, pois são 5. Então eu quero agradecer, Carlos, a todos os internautas, quer dizer telespectadores. Quem sabe um dia, né, Carlos? Né? A gente vai, bota aí um transmissor, né? Com autorização, certo, né? Arranjar um patrocínio daqueles. Pois tchau, minha gente. Um abraço, Carlos Silva. E a qualquer momento, na sexta-feira agora, eu acho, né? Sexta ou quarta, mas acho que é sexta mesmo, né? Isso. A gente volta aqui no programa trazendo mais informação. Mas, Carlos Silva, o pessoal pode depois dar uma olhadinha lá no YouTube, né? Que vai ter, também fica gravado, né? As pessoas que não conseguem assistir ao vivo, elas podem assistir depois o programa, né? E se quiser, e dar uma preferência para a matéria que ela acha, matérias, né? Ver outras matérias, enfim. Então, tudo isso. Tchau, Carlos Silva. É isso aí. E aí você pode nos acompanhar, como o Otacílio disse, pelo YouTube, Facebook, nas redes sociais e também nos nossos sites, Portal Canindé e Canindé Online. A todos um abraço, um ótimo final de semana e a gente volta a qualquer momento nas redes sociais aí com mais informações de Canindé e região. Dá tchau, Otacílio.